Boa tarde, sou Jéssica Romeri e te convido a assistir a partir de hoje o programa Falando de Saúde. Vai te deixar mais perto de tudo que se relaciona ao seu bem-estar e te mostrar inúmeras opções de qualidade de vida, uma especialidade complementando a outra. Vamos conferir? Veremos a tendência do Mundo Saúde sobre a nova técnica de cirurgia bariátrica com o gastro Dr. Lucídio Balduino. E vamos ver também sobre dependência tecnológica e todos os detalhes do reality Fitness com Tudo. Você sabia que é uma nova opção de cirurgia bariátrica menos invasiva? Para sabermos de mais detalhes, vamos acompanhar a reportagem de Cláudia Peixe com o nosso gastroenterologista, Dr. Lucídio Balduino. Doutor Lucídio, eu queria que você me falasse da nova técnica de tratamento para a obesidade. Então, você sabe que a obesidade é uma epidemia mundial, né? A gente tem no Piauí a mesma coisa, assim, tem muito obeso. E tem a questão da cirurgia, que as pessoas às vezes têm medo da cirurgia. Então surgiu essa nova técnica, que é uma técnica, na verdade, endoscópica, totalmente endoscópica, ela não tem corte, que é chamada gastroplastia endoscópica. E a vantagem dela é essa, que ela, por não ter corte, ela é minimamente invasiva. Então as pessoas têm menos dores, têm menos desconforto, fica menos tempo no hospital e retorna mais cedo às suas atividades. O paciente com IMC acima de 38 já pode se beneficiar dessa cirurgia. É claro que a gente indica com mais precisão aqueles pacientes com IMC de 30 a 40. Acima de 40, a gente prefere indicar a cirurgia tradicional. Mas se o paciente tem IMC acima de 40 e por algum motivo ele não quer fazer a cirurgia, ele também vai se beneficiar da gastroplastia endoscópica. Porque a perda de peso dessa cirurgia gira em torno de 20 a 25% do peso da pessoa. E isso é muito similar à cirurgia tradicional. Doutor Lucídio, como é o pós-operatório? Ele vai estar liberado quando para fazer ginástica, exercício físico, voltar à vida normal? Então, mais uma vez, como ele é uma cirurgia minimamente invasiva, feito todo por endoscopia, geralmente o paciente é dado alta no mesmo dia, ele não fica nem um dia no hospital, né, pelo o risco mínimo que tem. E por volta do 5º dia, ele já está liberado para fazer os afazeres mais cotidianos, dirigir, andar, voltar para o seu trabalho. E aí eu diria que por volta do 15º, 20º dia, ele já volta às atividades normais, de atividade física e volta à sua vida normalmente. Essa cirurgia, esse procedimento foi aprovado por algum órgão competente? Essa cirurgia nós já temos em torno de 3.000 a 3.500 procedimentos desses feitos no mundo todo. Ela já foi aprovada pelo órgão americano, o FDA, que é o órgão máximo dos Estados Unidos, e já foi aprovado pela Anvisa, a nossa agência aqui nacional. Então, e já foi também aprovado pelas sociedades a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Então, é um órgão é um procedimento já padronizado, já aprovado, não é nada experimental. Eu soube que aqui no Piauí foi feita a primeira cirurgia, dia 28 de janeiro, feita pela sua equipe. Me conte um pouco essa experiência. Pois é, nós tivemos o prazer de estrear aqui, né, junto com a equipe do Dr. Helmut, nós fizemos dia 28 de janeiro, a primeira gastroplastia. Foi uma experiência muito tranquila, o paciente saiu muito bem, a dor foi mínima, a repecção foi mínima, a paciente se encontra bem, já voltou às suas atividades. Fiquei até sabendo que ela até me mandou um selfie. Sim. No 5º dia do pós-operatório, ela estava trabalhando, já me mandou o selfie do trabalho dela. Então, realmente a recuperação é fantástica. E em qual ambiente deve ser feito esse procedimento? Isso é uma coisa importante, porque apesar de ser um procedimento endoscópico com um risco mínimo, não deixa de ser uma cirurgia. Sim. Lá dentro tem ponto, tem sutura, então é muito importante os pacientes que forem fazer essa cirurgia fazer numa sala de endoscopia terapêutica ou de preferência no centro cirúrgico, e esse hospital ele tem que ter todo o aparato da cirurgia tradicional. Ele tem que ter uma equipe voltada para isso e tem que ter UTI.
Certo. Provavelmente esses pacientes não vão precisar de UTI, mas tem que ter uma UTI de suporte. E como é a alimentação desse paciente após essa cirurgia? Isso é muito similar à cirurgia tradicional. Ele segue mais ou menos no mesmo roteiro da cirurgia tradicional. Ele vai começar com dieta líquida na primeira semana, depois vai evoluindo para dieta pastosa e vai sendo acompanhado pela nutricionista. O acompanhamento é muito similar à da cirurgia tradicional, envolve nutricionista, envolve psicólogo e envolve endocrinologista. É muito importante que esse paciente ele esteja num serviço de equipe multidisciplinar. É uma cirurgia, apesar de ser endoscópica, mas é uma cirurgia. E se trata de um paciente que não deve ser olhado só por um profissional. É muito importante ser olhado por essa equipe multiprofissional. De quantas e quantas vezes ele tem que vir a ser acompanhado pela sua equipe? Ele tem que vir aqui para falar com o psicólogo, para falar com o endocrinologista, ser acompanhado? Isso é muito individual, depender do peso desse paciente, vai depender das comorbidades, se ele tem pressão alta, se tem diabetes. Então é feito um planejamento único para aquela pessoa. Se ela for uma pessoa, um paciente que além da obesidade tem diabetes, tem apneia do sono, tem distúrbios psicoemocionais, é preciso um controle mais rigoroso, semanal, depois quinzenal. Se for um paciente mais light, que só tem a obesidade, não tem muita comorbidade, podemos fazer um planejamento um pouco mais espaçoso. Isso a gente trata individualmente, caso a caso. Certo. Então, doutor, foi um prazer falar dessa nova cirurgia que vai beneficiar muita gente aqui no Piauí. O prazer foi meu. Estamos à disposição. Obrigada. Que novidade fantástica, não é mesmo? Vale a pena conferir. Após esse tipo de cirurgia, é necessário um reparo. Porque a pele, depois de lesionada, às vezes é preciso cirurgia plástica para corrigir. E isso não é problema para o nosso cirurgião plástico, Dr. Edson Neto. O nosso país é muito vaidoso. O culto ao corpo está sempre em alta. É por isso que o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas. Além da cirurgia estética, existe também a cirurgia reparadora. É por isso que estamos aqui na clínica Edson Neto, cirurgia plástica, para falar desse assunto. Doutor Edson, como é a cirurgia plástica, como ela é procurada aqui no seu consultório? Boa tarde, Cláudia. Realmente, a cirurgia plástica pós-bariátrica, ela vem aumentando muito a sua procura no nosso dia a dia. A obesidade, ela vem aumentando em níveis alarmantes, né, no Brasil e no mundo todo. E cada vez mais a cirurgia bariátrica e, consequentemente, a cirurgia plástica pós-bariátrica. A cirurgia plástica pós-bariátrica, ela vem crescendo a porcentagem e a procura nos nossos consultórios. Então, é um nível que vem aumentando, é uma procura, é um público que realmente está crescendo, são esses pacientes que estão sendo submetidos à cirurgia bariátrica e tem consequente alterações corporais. Então eles também procuram, depois da perda de peso, o cirurgião plástico. Doutor Edson, qual é a cirurgia plástica pós-bariátrica mais procurada no seu consultório? Olha, como eu tinha falado, a cirurgia bariátrica, ela causa alterações no corpo da pessoa que é submetida a esse procedimento, desde a face até as pernas, né? Então, alterações no corpo todo. Claro que as mais procuradas são abdômen e mama, né, pelas mulheres, e abdômen tanto homens como mulheres. São as cirurgias mais procuradas porque o Brasil é um país tropical, é um país onde tem um culto pelo corpo, a exposição do corpo muito grande. Então as pessoas se preocupam muito com essa questão, né, da parte que fica mais exposta, para poder colocar um biquíni, para poder botar um traje de banho, para poder expor o abdômen, para poder sentir a vontade, até mesmo na prática de exercício físico após uma cirurgia dessa. Então realmente é o abdômen e a mama as cirurgias mais procuradas, mas claro que também tem as cirurgias no braço, na coxa, até mesmo na face. Existem cirurgias próprias procuradas pelo paciente que submete à cirurgia bariátrica. Pode ser feito no mesmo cirurgia vários procedimentos, mais de um procedimento? Sim, Cláudia, é uma pergunta bastante frequente no consultório, no dia a dia, não só pós-bariátrica, mas cirurgia plástica em geral, a questão de poder realizar mais de um tipo de cirurgia ao mesmo tempo. Então, realmente, tanto o paciente geral como o paciente pós-bariátrico
pode sim realizar mais de uma cirurgia ao mesmo tempo, desde que seja obedecida a alguns critérios. Então, principalmente no caso do paciente submetido à bariátrica, ele tem alguns problemas específicos como anemia, alguma deficiência de vitamina, então são possibilidades, né? São algumas alterações que podem acontecer depois de submeter a um procedimento desse. Então tem que ser feito todos os exames pré-operatórios, avaliações adequadas, o cirurgião bariátrico tem que liberar o cardiologista, então a gente faz todo um preparo para o paciente poder ser submetido a essa cirurgia. E a cirurgia combinada existe um cuidado ainda maior, então um cuidado tanto antes quanto durante e depois da cirurgia. Doutor Edson, qual é o momento ideal para esse paciente procurar um cirurgião plástico? Bom, Cláudia, como eu tinha falado antes, né, o momento ideal para o paciente procurar o cirurgião plástico vai depender muito das condições de saúde dele. E sempre um critério que a gente se preocupa bastante, né, e sempre orienta o paciente é procurar após a estabilização do peso. Então, pelo menos de 6 meses a 1 ano após o paciente perder aquele peso esperado e esse peso se encontrar estabilizado, né, depois de 6 meses a 1 ano com o mesmo peso, sem ter alteração de ganho ou de perda, vamos dizer que é o momento adequado para procurar um cirurgião plástico e começar o preparo para fazer a cirurgia pós-bariátrica, a cirurgia plástica pós-bariátrica. A cirurgia plástica é feita após a perda de peso, depois de ter feito uma cirurgia bariátrica, né, depois que ele teve a estabilidade, depois de 2 anos. Pode ser feita pelo SUS ou o plano de saúde também cobre? Bom, Cláudia, é uma pergunta também frequente. Realmente essa cirurgia plástica pós-bariátrica, né, a parte da cirurgia plástica reparadora, alguns casos, né, dependendo, claro, também tem que estabelecer alguns critérios. Então, existem alguns tipos de cirurgia que alguns planos de saúde cobrem, né, e também algumas cirurgias podem ser realizadas pelo SUS. Não é todo hospital do SUS que realiza esse tipo de cirurgia. Então, o paciente tem que procurar. Na questão do SUS, existe toda uma exigência de critérios, né, uma fila para poder realizar esse tipo de cirurgia. Então, existem alguns hospitais que podem sim realizar essa cirurgia plástica pós-bariátrica pelo SUS, e alguns planos de saúde também cobrem alguns tipos de cirurgia, dependendo de cada caso. Então, realmente, exige um critério. Então, o paciente tem que verificar se existem médicos que realizam esse tipo de cirurgia, né, no plano de saúde dele, ver os hospitais que realizam essa cirurgia pelo SUS. Então é uma questão que existe realmente, mas que o paciente deve pesquisar, né, onde realmente exige essa disponibilidade, né, exige essa cirurgia realizada de acordo com esses critérios. Doutor Edson, eu agradeço muito pelas suas informações, são muito importantes para os nossos telespectadores. Eu agradeço demais. Bom, Cláudio, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer poder estar esclarecendo um pouco mais sobre o tema. A tecnologia é essencial nos dias de hoje, mas devemos tomar alguns cuidados. Vamos conferir na próxima matéria com o psicólogo e hipnólogo Rodrigo Lopes. Doutor Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom? Existem vários profissionais no Brasil que trabalham com dependência tecnológica, mas só alguns têm um manejo próprio. Eu sei que o senhor é um deles. Essa questão do manejo próprio, tem alguns profissionais que já trabalham aí na área, né, que desenvolveram técnicas específicas e outros que utilizam de estratégias que já foram estruturadas, como a terapia cognitivo-comportamental, que Cristiano Nabuco estruturou um manejo onde ele tem um grupo voltado para a dependência tecnológica em São Paulo e atende também em consultório, né? E nós aqui fizemos o quê? Nós colocamos em livro estratégias de como utilizar, utilizando também a própria realidade virtual, né? No trabalho desses transtornos de realidade virtual, porém, não, de uma maneira não tão significativa, porque nós já temos aqui fazer essa retirada da realidade virtual, onde nós utilizamos a TCC associada a ela, quando necessário, ela é a realidade virtual, mas principalmente a TCC com a hipnose, em alguns momentos o mindfulness. Por qual motivo? Para buscar uma atenção plena, tá? E reestruturar um foco, onde a pessoa vai ter o foco da vida e não daquela dependência que está sendo utilizada ali, porque naquele momento apenas
A tecnologia está sendo o reforçador para aquela pessoa, para aquele adolescente, para aquela criança. E, na verdade, nós, quando fazemos esse trabalho, fazemos todo um remanejamento com estruturas vinculadas à terapia cognitivo-comportamental, hipnose, mindfulness e, em alguns momentos, a realidade virtual. Quais os transtornos que os jovens têm e podem adquirir ficando reclusos, só conectados? Olha, é o seguinte, hoje os jovens que estão muito tempo na tecnologia, nos jogos online, em várias estratégias como smartphones, tablets, de tecnologia, né, eles ficam de certa maneira muito amarrados naquela situação. E nisso eles podem vir a ter determinados problemas, como transtornos de ansiedade, problemas ligados à insônia, vinculados a outros transtornos, como depressão, transtorno de déficit de atenção, acompanhado ou não de hiperatividade, né? São transtornos que tanto a pessoa já pode ter, né, e está se vinculando naquela realidade, ou então via surgir com toda essa convivência, com toda essa tecnologia. Doutor Rodrigo, como é a procura do tratamento aqui no seu consultório de dependência tecnológica? Olha, no que é referente à dependência tecnológica, ela ainda não está tão grande a procura. Por que eu não digo tão grande? Porque precisa ser trabalhado em cima desse transtorno específico, né? Para que se consiga atingir ao público, para que eles entendam o que acontece, né? Porém, na frente do que é a procura, que no consultório é uma das maiores, né? Até por nós sermos especialistas na área. Tá? E de uma maneira bem geral, eu posso te dizer, para tu entender uma ideia, a cada 10 pacientes, 2, 3 vêm com um quadro direto. Porém, dentro dessa realidade, no decorrer do tratamento, muitas pessoas se veem acometidas dessa dificuldade. Eu acho que elas só descobrem depois que fazem uma consulta com o senhor, não é isso? Em alguns casos, sim, porque a gente vai psicoeducando e mostrando as dificuldades mais comuns que acontecem. Né? Mas ela não tem consciência que está dependente, quando vem conversa com o senhor, e aí ela percebe o exagero. Isso. Né? Não só esse exagero, como também a falta de outras áreas de vida, né? Que muitas vezes são necessárias. Muitas vezes não, sempre são, né? A vida social. A vida social, em família, tá com o outro, tá vivendo, tá se divertindo, como todos nós precisamos. Como é que a família pode fazer para ajudar esse jovem? Olha, a família pode ajudar dando atenção para a criança ou adolescente, tá? Onde a família, ela vai estar ali ao lado, mostrando o que a criança precisa, o que ela necessita fazer, principalmente naquilo que é referente, tá? A momentos de lazer, ao dia a dia, atividades fora da realidade da tecnologia, como, por exemplo, tá tendo uma festa entre amigos, entre familiares, ir para um shopping. Ou seja, tem várias estratégias que podem ser utilizadas. Mas no caso assim, eles limitariam o uso ou ficariam monitorando o que eles estão vendo? Olha, Cláudia, tem momentos que é necessário não só limitar, como também monitorar. Depende muito do quadro, né? De uma maneira bem geral é assim. De uma maneira mais específica, só um quadro específico, porque se eu for falar aqui, já vai fugir de uma realidade e vai ficar muito extenso. Certo. Tá bom? Tá ótimo. Foi um prazer estar aqui com você, tá? Agradeço demais o convite da emissora Cidade Verde, do programa Falando de Saúde, tá? Conte com a gente. Estamos aqui para ajudar e colaborar com toda a população piauiense. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora está estreando o reality Fitness com Tudo, que vai mudar o seu jeito de encarar as dificuldades de ser fitness. Fitness é unir a prática de exercícios com o bem-estar físico e mental. Obstáculos existem sim, todos nós temos um.
Sabia que eles podem ser superados? E pensando em você é que foi idealizado esse reality. Vou explicar para você, passo a passo, como vai ser esse tão esperado reality. Estamos na primeira etapa, que são as inscrições. E elas ainda estão abertas e você pode se inscrever pelo site fitnesscomtudo.com.br. Preenche os seus dados, não esquecendo de adicionar a sua foto e o link do seu vídeo. Lembrando que a foto e o vídeo não precisam ser profissionais, porém a foto tem que estar no fundo branco e sem ninguém por perto. E a melhor posição para você fazer a gravação no seu celular é utilizá-lo na horizontal. A segunda etapa, ela irá compor pelas escolhas dos 10 participantes, que seguirão os seguintes critérios. 6 serão escolhidos pelos profissionais que irão cuidar dos participantes. Os outros 4 serão escolhidos pelas redes sociais. 1 será escolhido pelo site por votação. Os outros 3 serão escolhidos pelo vídeo mais visualizado nas redes sociais. A terceira etapa será a apresentação dos 10 participantes juntamente com a sua equipe nutricionista e personal trainer. A quarta etapa será acompanharmos os 10 participantes durante o mês em busca dos seus objetivos. A quinta etapa será as eliminações, que terá duração de 2 meses. A sexta e última etapa é onde teremos o nosso vencedor, que levará em prêmios o valor de R$10.000. Vamos ver os depoimentos de alguns profissionais que irão acompanhar os 10 participantes. Meu nome é Marcos Nunes, profissional de educação física, mestrando. Hoje eu tenho como minha atividade física exercício físico, CrossFit, e é isso que eu vou trazer para o programa Reality Show Fitness com Tudo. Ao participante que vier comigo vai praticar essa modalidade. Boa tarde, gente, me chamo Rodrigo Damasceno, sou psicólogo. Queria aqui convidar vocês a participar desse reality show, que é algo inovador aqui na capital, na cidade de Teresina. Estamos aqui convidando todas as pessoas interessadas a participar desse programa que tem a ajudar todas as pessoas que têm interesse. Esse projeto teve início há 2 anos atrás e é muito gratificante estar fazendo parte desde o início dele, e ver ele sendo realizado hoje é uma alegria imensa. A grande dúvida que as pessoas têm é o que é o CrossFit. Não é nada sobrenatural. O que é o CrossFit? Exercícios funcionais, variados, feitos em alta intensidade. Essa intensidade é de acordo com cada atleta. Se você é sedentário, se você começou a fazer atividade física agora, nunca fez, ou está parado há muito tempo, o CrossFit cabe na sua necessidade. Porque a intensidade vai ser de acordo com a sua condição física, ou seja, vai trabalhar só com o peso do corpo, depois vai passar para um cano, vai passar para uma barra, e é isso o CrossFit, são movimentos que você vai utilizar no dia a dia, só que atrelado ao esporte. Qual a ideia do programa e qual o meu papel dentro desse projeto? Eu sou psicólogo, trabalho na área do esporte, que é a psicologia esportiva, e é muito importante quando a gente está passando por um processo de readaptação ou até de adaptação a uma atividade física, a um ganho de peso ou a uma perca de peso. Durante o processo é muito fácil, às vezes a gente tem uma grande facilidade em estruturar, em organizar, mas no momento que a gente começa a agir, no momento que a gente começa a fazer aquela atividade de fato, durante o processo, existe e fica muito vulnerável para o participante ou para a pessoa de uma maneira geral, ela ter um grau de desmotivação ou ter picos de ansiedade muito grande. Por exemplo, se eu estou passando por um processo de adaptação e perca de peso, vai ter momentos em que o meu grau de ansiedade, de ociosidade, vai ficar muito grande. E aí é importante se ter essa regulação. E o que é que a gente vai fazer? Seja exemplos como esse que eu estou citando, ou como outros que vão surgindo,
eu vou estar acompanhando junto com a equipe multiprofissional, eu, médico, nutricionista, os educadores físicos e outros profissionais parceiros do programa vão estar dando esse suporte e esse apoio aos participantes. O reality a gente vai pegar provavelmente uma pessoa que gosta de fazer CrossFit ou que já esteja fazendo, se inscrevam, né? Então o meu time vai ser para quem queira trabalhar com um exercício funcional variado, sair um pouquinho dessa rotina e com certeza vai ter resultado. Então, o programa veio exatamente com esse objetivo, mostrar para o público de casa o que é realmente qualidade de vida, o que é verdade, o que é mito, o que você lê na internet, o que pode ser verdade, o que não é verdade. Muito interessante também é a pessoa, ela está apta, ela está aberta ao processo de mudança, seja comigo, com a parte de psicologia, como os outros profissionais, porque é um processo que ele requer força de vontade. Muitas das vezes vai ter um grau de dificuldade muito grande e aí é necessário, como falei anteriormente, se trabalhar os aspectos motivacionais, os aspectos de ociosidade e de ansiedade. E o interessante é que todos os cidadãos, né, todas as pessoas, se você perguntar eles, você sabe o que deve comer? Você sabe que atividade física é bom, exercício físico é bom? Eles dizem que sim. E por que não começa? Então esse programa veio motivar vocês, porque a gente precisa de motivação. Então essa é a motivação que você precisa. Se inscreva no site fitnesscontudo.com.br, fitnesscontudo.com.br. Se inscreva, tem poucas vagas. Conte comigo. Gostaram? No próximo sábado temos mais novidades para você. Nos acompanhe nas redes sociais. Instagram, Falando de Saúde THE e fanpage PGM Falando de Saúde. Estamos abertos para sugestões. Até mais!